concurseiro de todo o Brasil. Vamos agora resolver exercícios. É a partir desse momento que você vai conseguir fixar toda a matéria que foi estudada anteriormente. Eu sempre falo para os alunos o seguinte: os exercícios é mais ou menos igual ao futebol. Você treina. Os exercícios são o quê? São os jogos amistosos. Para quê? Para você treinar para o dia do concurso, que é o dia do jogo real, o jogo da final, para você arrebentar lá. Tudo bem? Então vamos fazer bastante exercício agora. Na sua tela, a primeira questão. É possível receptação de receptação? É possível receptação de receptação? Correta questão. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Vem comigo. O A praticou o furto de um DVD automotivo, por exemplo. Ele foi e vendeu para o B. O B sabia da origem criminosa do DVD automotivo e comprou. B praticou receptação. Então, B praticou receptação. E o B vendeu o mesmo DVD automotivo para o C, que também sabia da origem criminosa do DVD. Vendeu um valor um pouco mais caro. Então, o C comprou, então praticou receptação. Então, receptação da receptação. Correta questão. Vamos para a próxima questão. O crime de receptação imprópria implica necessariamente que o terceiro que adquire ou recebe a coisa esteja de boa fé. E aí, o que achou? Difícil, fácil? Correta questão. Vem comigo. O crime de receptação está previsto no artigo 180 do Código Penal. No caput nós temos a receptação própria e a receptação imprópria. A receptação própria é a primeira parte, a receptação imprópria é a segunda parte. A receptação própria é o quê? Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar coisa que sabe ser produto de crime. A receptação imprópria já vem logo na segunda parte. Ou influir para que terceiro de boa fé adquira, receba ou oculte. Então, o terceiro necessariamente tem que estar de boa fé. Tranquilo? Por quê, professor? Porque se ele estiver de má fé, ele vai incidir na receptação do caput. Tudo bem? Vamos continuar então. Próxima questão. Tá certa a questão. Com relação ao crime de receptação, é correto afirmar que, letra A, sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, inclusive o coautor do crime antecedente. Letra B, somente existe a forma dolosa deste delito. Letra C, o exercício da atividade comercial para qualificar o crime exige formalidade. Letra D, é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena, o autor do crime de que proveio a coisa. E aí, quem achou dessa questão? Questão bem tranquila, o nível de dificuldade dela não está grande, está bem fácil. Estava tratando do crime de receptação. Está falando do crime de receptação do caput e dos seus parágrafos. A letra A está errada. Por quê? Porque o coautor ou partícipe do crime anterior, ele só vai responder pelo crime anterior. Ele não vai responder pelo crime de receptação. Para ele, a receptação pós-facto impunível. Tudo bem? Então, não responde pelo crime de receptação. A letra B está errada porque existe o crime de receptação culposa. Está previsto no seu parágrafo 3º. A letra C está errada porque, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 180, qualquer forma de comércio ou atividade industrial pode qualificar o crime de receptação, inclusive praticado em residência. Então, não precisa ter formalidade. Exemplo, os camelôs. A resposta correta é a letra D, de acordo com o artigo 180, parágrafo 4º do Código Penal. Diz exatamente isso. A receptação é punível, ainda que isento de pena ou desconhecido a pessoa de que proveio a coisa. Tudo bem? Vamos para a próxima questão agora. Carlos, com 20 anos de idade, subtraiu do pai, um senhor de 62 anos de idade, considerável quantia em dinheiro. Descoberta a subtração, o fato foi noticiado na delegacia de polícia e a autoridade policial declinou pela impossibilidade de instauração de inquérito policial em face da aplicabilidade da imunidade penal prevista no artigo 181 do Código Penal. Nessa situação, está correta a fundamentação da autoridade policial, pois Carlos é isento de pena, em razão de ter cometido o crime em prejuízo de seu ascendente. Essa questão está tratando das imunidades penais absolutas ou relativas e das exceções, ali do artigo 181 a 183 do Código Penal. A questão está errada pelo seguinte, porque o artigo 183, inciso 2 do Código Penal, diz que não se aplica às disposições anteriores quando a vítima tiver possibilidade igual ou superior a 60 anos de idade. Esse dispositivo foi inserido pelo Estatuto do Idoso. Então, está errada a questão. Nessa situação hipotética, se a vítima tivesse menos de 60 anos, tivesse até 59 anos, estaria correta a questão. Ocorre, como ela tem idade igual ou superior a 60 anos, está errada a questão. Preste bastante atenção que essa questão cai muito em concurso. Tudo bem? Vamos para a
questão agora. Considere as seguintes assertivas com relação aos crimes contra o patrimônio, de acordo com o Código Penal. Inciso 1. É isento de pena quem comete crime de furto em prejuízo de ascendente com 60 anos de idade. Inciso 2. Somente se procede mediante representação se o agente pratica crime de estelionato em prejuízo de irmão. Inciso 3. É isento de pena quem comete crime de extorsão contra cônjuge na constância da sociedade conjugal. O inciso 1 está errado. Por quê? Porque o artigo 183, inciso 3 do Código Penal diz que não se aplica às disposições anteriores dos crimes praticados quando a vítima possui idade igual ou superior a 60 anos. Então, esse dispositivo foi introduzido no Código Penal pelo Estatuto do Idoso, então está errado. Exemplo, se você pratica um furto, uma apropriação indébita ou um estelionato contra ascendente, seu pai, por exemplo, e seu pai tem até 59 anos, você é isento de pena. Agora, se o seu pai tem idade igual ou superior a 60 anos, ele tem 60 ou mais, não se aplica. Você vai responder pelo crime de furto, estelionato ou apropriação indébita. O inciso 2 está correto. Por quê? Porque de acordo com o artigo 182, inciso 2 do Código Penal, diz exatamente isso. Somente se procede mediante representação se os crimes previstos nesse capítulo são praticados em prejuízo de. Aí, no inciso 2 diz o seguinte: irmão legítimo ou ilegítimo. Depois que entrou em vigor a Constituição Federal de 88, acabou essa questão de irmão legítimo ou ilegítimo. Se o irmão ele foi concebido dentro do casamento ou fora do casamento, ou se ele é adotivo, não importa, é irmão, então só vai se proceder mediante representação. Por favor, preste bastante atenção. Isso é a hipótese dos crimes praticados sem violência ou grave ameaça. Exemplo, furto, apropriação indébita, estelionato. Se você pratica um crime de extorsão, roubo, extorsão mediante sequestro contra o seu irmão, você vai responder. Está lá no artigo 183, inciso 1 do Código Penal. Quando houver violência ou grave ameaça contra a pessoa, não se aplica as disposições desse artigo. O item 3, ele está errado, porque ele diz que quem pratica crime de extorsão contra cônjuge na constância da sociedade conjugal está isento de pena. Errado. Preste bastante atenção no artigo 183, inciso 1 do Código Penal. É exatamente isso que ele diz, que não se aplica as disposições dos artigos anteriores, 181 e 182, quando o crime for praticado mediante violência ou grave ameaça contra a pessoa. Exemplo, extorsão, roubo, extorsão mediante sequestro. Tudo bem? Então, se você praticou um furto, estelionato, apropriação indébita, uma receptação contra ascendente, descendente, você é isento de pena. Contra cônjuge, da constância da sociedade conjugal, você é isento de pena. Se você praticou um crime com violência ou grave ameaça, ou extorsão mediante sequestro, contra o cônjuge, na constância da sociedade conjugal, você vai responder por esses crimes. Por quê? Porque é um crime praticado mediante violência ou grave ameaça. Artigo 183, inciso 1 do Código Penal. Exceção. Tudo bem? Então, nessa questão, a resposta correta é a letra A. Somente o inciso 2 está correto. Tudo bem? Vamos para a próxima questão agora. Tício, funcionário público, negligentemente esquece a janela da repartição onde trabalha aberta. Médico, seu colega de trabalho, aproveita-se para subtrair equipamentos da referida repartição. Pode-se concluir que, letra A, Tício e médico responderão por peculato furto em concurso. Letra B, somente médico responderá por peculato, crime que só admite a forma dolosa. Letra C, Tício responderá por peculato culposo. Letra D, Tício e médico responderão por peculato culposo. Letra E, Tício responderá por prevaricação e médico por peculato. Essa é uma questão bem interessante, questão que traz várias pegadinhas, ela é muito interessante. Então, o nível dela vamos classificar como intermediária. Não está muito difícil, mas também não está fácil, tá? Um nível intermediário. O Tício, ele negligentemente esqueceu a porta da repartição onde trabalha aberta. O médico, seu colega de trabalho, foi lá e subtraiu alguns objetos. E aí? É o crime de peculato. Mas é o peculato doloso ou o peculato culposo? Olha só, o Tício, para ele é o peculato culposo. Por quê? Porque ele agiu com negligência, imprudência ou imperícia, as modalidades de culpa. Então, ele vai responder pelo peculato culposo. O médio, que subtraiu, vai responder por peculato doloso. Tudo bem? Ah, professor, teve concurso de pessoas? Não teve. Por quê? Para que ocorra o concurso de pessoas, tem que haver o quê? Tem que haver o liame subjetivo, tem que haver o prévio acordo entre as duas partes, os dois agentes ou mais agentes, para que ocorra o liame subjetivo, para que ocorra o concurso de pessoas. Então, nessa situação, não houve concurso de pessoas. O Tício vai responder por peculato culposo e o médio por peculato doloso. Tudo bem? Então, a resposta correta é a letra C. Vamos ver agora a próxima questão.
Quando um funcionário público deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo à influência de outro, ele pratica o crime de... Olha só, questão muito interessante, cai bastante concurso, vamos prestar bastante atenção nessa questão, que ela despenca em concurso. Está tratando do crime de quê? De corrupção passiva. Ah, professor, mas é a corrupção passiva comum? Não, é a corrupção passiva privilegiada, que está previsto lá no parágrafo 2º. A corrupção passiva privilegiada diz o seguinte: se o funcionário público pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo à influência ou pedido de outrem, ele responde pelo crime de corrupção passiva privilegiada. Professor, mas nesse caso não é prevaricação? Não. Lembra da frase-chave da prevaricação: satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Tudo bem? Então, se ele cedeu por influência da outra parte, é o que é corrupção passiva privilegiada. Satisfazer interesse ou sentimento pessoal é prevaricação. Então, a resposta correta é a letra A. Próxima questão na sua tela. O crime de compulsão, descrito como exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, consuma-se no momento em que o agente recebe a vantagem exigida, porque é nesse momento que se reúnem todos os elementos da sua definição legal. Questão bastante interessante, se está tratando do crime de compulsão, previsto no seu artigo 316 do Código Penal, e a questão está errada. Por que está errado, professor? Porque o crime de compulsão, ele é um crime formal. Ele se consuma no momento em que o agente exige. Exigiu, está consumado. Independentemente do cidadão ali, o particular que foi abordado, independentemente dele pagar, já está consumado. Ah, professor, e se ele pagou? Se ele pagou é exaurimento do crime, tudo bem? Exigiu, consumou, crime formal, tudo bem? Então essa questão está errada. Próxima questão na sua tela. Diferem os crimes de compulsão e de corrupção passiva, porque naquele o sujeito ativo do delito exige, enquanto neste o sujeito ativo solicita ou recebe, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Questão muito interessante, cai bastante concurso, preste bastante atenção. Crime de compulsão, corrupção passiva, cai muito em concurso. Então tem que prestar bastante atenção nesses dois crimes, que os examinadores eles gostam de misturar os dois para tentar confundir os conceitos e para que você erre a questão, mas você não vai errar. Essa questão está perfeita, é exatamente isso. Compulsão é exigir para si ou para outrem, vantagem indevida, e a corrupção passiva é solicitar, receber ou aceitar promessa. Solicitou, recebeu, aceitou promessa, corrupção passiva. Exigiu, compulsão. Tudo bem? Tranquilo? A diferença é só esses verbos. Tudo bem? Então está correta a questão. Vamos para a próxima questão agora, na sua tela. Por ser a compulsão crime próprio, inadmissível é a participação de pessoa estranha ao quadro do funcionalismo público particular. Questãozinha boa também relacionada ao crime de compulsão. A questão está errada. Por quê? Ah, professor, compulsão não é crime próprio? Ele não é praticado por funcionário público? Exatamente, ele é praticado por funcionário público, mas ele admite coautoria e participação de pessoa estranha ao funcionalismo público. São quem? São os particulares. Desde que os particulares tenham conhecimento, tenham ciência da qualidade de funcionário público do autor. Então, o crime de compulsão ele admite coautoria e participação de particulares, desde que os particulares tenham conhecimento dessa qualidade de funcionário público. Um exemplo: eu, servidor público, e o meu amigo particular. Nós dois, vamos imaginar que eu trabalho, que eu seja auditor fiscal. Vamos imaginar essa situação: eu sou auditor fiscal e eu me dirijo a uma empresa juntamente com o meu amigo. Eu chego para o dono da empresa e falo assim: ó, o negócio é o seguinte, se eu fiscalizar aqui, eu sei que você vai ter coisas erradas aqui, e eu sei que se eu aplicar uma multa aqui, vai ser multa de 1 milhão para cima. Mas vamos acertar aqui nós dois, você me dá 100 mil reais e eu não te aplico multa nenhuma, fica tudo certo. Ele, tudo bem. Eu falo assim: ó, amanhã o meu amigo aqui vem aqui e para receber o dinheiro, você paga para ele. Ele, tudo bem. Eu vou embora, no outro dia o meu amigo particular vai lá e recebe o dinheiro. E o meu amigo sabe que eu sou funcionário público, ele tem conhecimento dessa qualidade. Tudo bem? Nessa situação, eu, funcionário público, e meu amigo particular, nós dois vamos responder pelo crime de compulsão. Tudo bem? Está errada essa questão. Vamos para a próxima questão agora, na sua tela. Constitui o crime de excesso de exação a conduta do funcionário público que exige tributo ou contribuição social, que sabe indevido ou, quando devido, emprega na cobrança meio gravoso que a lei não autoriza. Perfeita questão. Exatamente isso é o que diz o artigo 316, parágrafo 1º do Código Penal. É exatamente esse o conceito de excesso de exação.
É o que? É o servidor público, ele cobrar tributo ou contribuição social de forma indevida, ou quando devida, ele se excede, ele cobra de forma gravosa, que a lei não autoriza, tudo bem? Ele humilha o contribuinte, ou ele cobra um tributo que não era devido, ou que já foi pago, ou que já estava prescrito, tudo bem? Exatamente esse o conceito de excesso de exação, artigo 316, parágrafo 1º do Código Penal. Está correta a questão. Vamos para a próxima questão agora. Imagine que, por erro, um cidadão entrega a um funcionário público determinada quantia em dinheiro. O funcionário, ciente de tal circunstância, não devolve o dinheiro ao cidadão, não informa o ocorrido aos seus superiores e, finalmente, apropria-se do dinheiro. Diante disso, é correto afirmar que o funcionário, questão muito interessante, traz para a gente um exemplo de um crime de peculato. Mas é o peculato comum, professor? Não. É o peculato mediante erro de outrem, previsto no artigo 313 do Código Penal. Por quê? Porque o cidadão já está em erro. Ele se confundiu e foi lá e entregou a quantia para um funcionário. E esse funcionário, ele silenciou a respeito desse fato. Ele recebeu o dinheiro, silenciou e ficou com o dinheiro para si. Agora imagine a situação que esse funcionário público, ele induziu o cidadão a entregar-lhe o dinheiro. Será que ele responderia pelo crime de peculato mediante erro de outrem? Não. Se ele induzisse ou mantesse o cidadão em erro nessa situação, ele responderia pelo crime de estelionato, 171. Todavia, nessa questão, como o cidadão já estava em erro e ele entregou o dinheiro para o funcionário que recebeu o dinheiro e silenciou a respeito desse fato, peculato mediante erro de outrem, artigo 313 do Código Penal. Nessa questão, a resposta é certa, a resposta correta é a letra B de bola. Vamos para a próxima questão agora. Caso um policial federal preste ajuda a um contrabandista para que este ingresse no país e concretize um contrabando, consumar-se-á o crime de facilitação de contrabando, ainda que o contrabandista não consiga ingressar no país com a mercadoria. Questão muito interessante. Vamos prestar bastante atenção, pessoal que vai fazer concurso para a Polícia Federal, para a Polícia Rodoviária Federal, enfim. Para cargos federais, preste bastante atenção que essa questão ela cai bastante. A questão está perfeita, está exata. É exatamente isso que diz o artigo 318 do Código Penal. Crime de facilitação de contrabando ou descaminho é um crime praticado por servidor público contra a administração pública. Se fosse o contrário, se fosse o particular praticando crime contra a administração pública, seria o crime de quê? De contrabando ou descaminho, previsto no artigo 334 do Código Penal. Então, particular praticou contrabando ou descaminho, artigo 334. Funcionário público facilitou a prática do contrabando ou descaminho, artigo 318. Facilitação de contrabando ou descaminho. Vamos prestar muita atenção, porque ele é um crime formal. Se o funcionário público ele facilitou, ele reduziu os obstáculos, ele deu um jeito de facilitar a vida do contrabandista, independentemente do contrabandista ou do contrabando ou do descaminho se concretizar, independentemente disso, ele já está consumado o crime. Por quê? Porque o crime de facilitação ou descaminho, ele é um crime que é um crime formal, ele não exige um resultado, apenas a conduta. Praticou conduta, independentemente do sucesso do contrabando ou descaminho, ele já está consumado. Essa questão ela tentou tirar sua atenção, ela tentou te enganar um pouquinho com relação ao resultado do contrabando do caminho, mas você, que é um aluno alfa, que estuda bastante, sabe que está correta a questão. Vamos para a próxima questão na sua tela. O servidor público que exige de particular vantagem indevida com o fim de deixar de praticar ato de ofício comete o crime de prevaricação. E aí, é prevaricação? Lembra da palavra mágica, exigir. Exigiu é compulsão, está errado. Compulsão, artigo 316 do Código Penal. Não é prevaricação. Prevaricação, lembra da frase mágica. Satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Exigiu, compulsão. Então está errada a questão. Próxima questão na sua tela. O agente público que, descumprindo o dever funcional, praticar ato de ofício apenas por ceder à influência de outrem, comete o crime de prevaricação. Questãozinha boa também, cai bastante concurso, vamos prestar atenção, a questão está errada. Esse é o crime de quê? De corrupção passiva privilegiada, artigo 317, parágrafo 2º do Código Penal. Lembra da expressão, cedendo à influência de outrem, cedendo à influência de outrem, corrupção passiva privilegiada. Satisfazer interesse ou sentimento pessoal, prevaricação. Satisfazer interesse ou sentimento pessoal, prevaricação. Cedendo à influência de outrem,
corrupção passiva privilegiada. Tudo bem? A questão está errada. Próxima questão na sua tela. Praticará crime de prevaricação o funcionário público que deixa de responsabilizar por indulgência subordinado que cometa infração no exercício do cargo, tendo competência para fazê-lo. Questão bastante interessante, vamos prestar muita atenção, cai muito concurso, a questão está errada. Não é o crime de prevaricação, é o crime de condescendência criminosa, está previsto no seu artigo 320. Presta muita atenção pelo seguinte, os vários concursos que eu respondo questões que estão caindo normalmente, é o seguinte, o examinador, ele mistura os conceitos de prevaricação, artigo 319, com o crime de condescendência criminosa, está previsto no artigo 320. Mas você, aluno alfartano, não vai errar essa questão pelo seguinte, vamos lembrar o seguinte, prevaricação, satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Condescendência criminosa, deixar de responsabilizar por indulgência. Professor, o que é indulgência? Indulgência é tolerância. Você é o superior hierárquico do funcionário público e o funcionário público comete uma infração ali, ou penal ou administrativa. E você, por indulgência, por tolerância, você não o responsabiliza. Ah, mas eu não sou o superior hierárquico, eu tenho o mesmo cargo que ele. Tudo bem, mas se você não levar aquele fato, não noticiar aquele fato para o superior hierárquico, para a autoridade competente para aplicar as penalidades devidas para esse servidor, você também vai estar praticando um crime de condescendência criminosa. Tudo bem? Prevaricação, satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Condescendência criminosa, deixar de responsabilizar por indulgência, tolerância. Tudo bem? Então essa questão está errada. Próxima questão na sua tela. No tocante aos crimes contra a administração pública, o funcionário que retarda ato de ofício ou infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem, comete crimes de prevaricação. Você está vendo como cai esse crime de prevaricação? Como ele cai bastante concurso? Pois é. Mas nessa situação aí não se trata do crime de prevaricação. Nessa situação específica, foi o crime de quê? De corrupção passiva privilegiada, artigo 317, parágrafo 2º do Código Penal. Por quê? Retardou, deixou de praticar o ato de ofício, cedendo a pedido ou influência de outrem, corrupção passiva privilegiada. Ele deixou de praticar o ato de ofício, ou praticou com infração de dever funcional, ou retardou a prática do ato, cedendo a influência ou pedido de outrem. Então, preste muita atenção nessa frase. Cedendo a pedido ou influência de outrem, corrupção passiva privilegiada. Satisfazer interesse ou sentimento pessoal, prevaricação. Deixou de responsabilizar por indulgência, por tolerância, condescendência criminosa. Tudo bem? Cedendo a pedido ou influência de outrem, corrupção passiva privilegiada. 317, parágrafo 2º. Satisfazer interesse ou sentimento pessoal, prevaricação. 319. Deixou de responsabilizar por indulgência, que é a mesma coisa que tolerância, condescendência criminosa. 320. Tudo bem? Então está errada a questão. Vamos para a próxima questão na sua tela. Um servidor público hierárquico que deixar, por indulgência, de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente, comete o crime de... Novamente, uma questão bem interessante, questãozinha boa, está caindo bastante concurso. A resposta certa é a letra C, condescendência criminosa. Vamos lembrar da frase. Deixou de responsabilizar o funcionário por indulgência, tolerância. O superior hierárquico deixou de responsabilizar o subordinado por indulgência. Indulgência é a mesma coisa que tolerância. Ou quando ele não seja o superior hierárquico, ele não seja a autoridade competente para aplicar a sanção, ele não levou o fato à autoridade competente, ao superior hierárquico, para que este aplique a sanção no funcionário público. Vai responder pelo crime de condescendência criminosa. Então, toda vez que tiver a palavra indulgência, pode marcar de olho fechado. É o crime de condescendência criminosa, artigo 320 do Código Penal. A resposta certa nessa questão é a letra C de casa. Vamos para a próxima questão. A conduta do funcionário público que, em razão da função exercida, solicita vantagem devida para si, sem contudo chegar a recebê-la, caracteriza em tese. Questão muito boa, cai bastante concurso. A resposta certa é a letra B de bola, corrupção passiva consumada. Ah, professor, mas ele nem chegou a receber o dinheiro. Meu amigo, não importa. O caput do artigo 317 diz o seguinte: solicitar, receber ou aceitar promessa. Ele é um crime formal. Ele não exige resultado. Então, se o funcionário público ele solicitou
ou ele recebeu, ou ele aceitou promessa. Olha só que questão interessante, ele aceitou promessa da vantagem de vida, já está consumado o crime. Então, mesmo que ele não receba, mesmo que o particular deu cano nele, deu calote nele depois, se ele aceitou a promessa, está consumado o crime. Tudo bem? Então, a resposta é a letra B, de bola. Encerramos a resolução de exercícios. Espero que você esteja firme nos seus estudos, leia bastante lei seca, faça muitos exercícios que você vai conseguir, vai ter um sucesso na sua aprovação. Não desista, você já passou por muitos desânimos, daqui para frente vai ter mais desânimo ainda. Você está fazendo concurso, todo mundo está do seu lado, está passando, e você está ficando ali, mas calma, o seu cargo está te esperando. Se você não desistir, o seu carguinho está te esperando ali. Você vai ter essa sua tão sonhada estabilidade, fique tranquilo, você vai conseguir. Só continue firme no seu propósito de estudar, estuda todo dia. Sexta, sábado, domingo, feriado, não importa. Se o pessoal te chamar para balada, te chamar para viajar, segura, fica 1 ou 2 anos sem viajar, que daqui a pouco você vai viajar, vai para balada e com dinheiro, com estabilidade, tudo bem? Festa nunca vai acabar, meu amigo, pode ter certeza. Festa, balada, lazer, nunca vai acabar. E noitada sempre vai existir, sempre existiu, sempre vai existir. Mas depois que você passar, você vai ter o quê? Vai ter bala na agulha. Aí você vai ser diferente. Você vai pro camarote. Os amigos vão ficar ali na pista pedindo cortesia para entrar e você vai pro camarote. Tudo bem? Vamos lá? Força no seu propósito, continue estudando que você vai conseguir. Um abraço.